A dinâmica política brasileira vive mais um fim de semana de intensa mobilização, marcado por um forte contraste entre os eventos promovidos pelas principais forças políticas do país. Em São Paulo, o centro das atenções voltou-se para a realização de grandes convenções e encontros partidários que sinalizam o tom da corrida eleitoral. De um lado, a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mobilizou militantes e lideranças na capital paulista para chancelar os nomes que disputarão o governo estadual e as vagas ao Congresso. Do outro lado, o grupo ligado ao senador Flávio Bolsonaro buscou demonstrar força em agendas paralelas, em um momento em que a disputa pela narrativa de adesão popular ganha contornos decisivos nas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao Bastidor Brasileiro. Se você procura uma cobertura jornalística completa, atenta aos detalhes e sem amarras ideológicas para entender o que realmente acontece no cenário político, você está no lugar certo. Antes de aprofundarmos os desdobramentos desses encontros e as estratégias de cada grupo, peço que responda às nossas duas perguntas comunitárias. De qual cidade e estado você está nos assistindo agora? E qual é o horário aí na sua tela? Escreva aqui nos comentários. A sua participação permite ao Bastidor Brasileiro mapear a abrangência da nossa audiência em todo o país. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com quem busca informação checada. A disputa pela atenção do eleitorado paulista tem sido acompanhada por intensas trocas de acusações entre os campos liderados pelo ex-ministro Fernando Haddad e pelo atual governador Tarcísio de Freitas. Durante os discursos proferidos nos atos partidários, aliados da federação composta por PT, PCdoB e PV direcionaram duras críticas à atual gestão do Estado. Entre os pontos centrais do debate estiveram o processo de desestatização de empresas públicas, como a Sabesp, os modelos de concessão de rodovias com a instalação de praças de pedágio e a gestão dos serviços de transporte sobre trilhos. Representantes da oposição estadual argumentam que os serviços concessionados têm apresentado falhas operacionais, enquanto os defensores do governo de São Paulo sustentam que os investimentos privados são indispensáveis para a modernização da infraestrutura e a expansão dos atendimentos. Outro tema de forte repercussão durante as convenções foi o debate sobre as políticas públicas voltadas para a segurança e a proteção das mulheres. Lideranças ligadas ao campo progressista apontaram dados sobre o aumento dos índices de violência e feminicídio no Estado como elemento de cobrança ao Palácio dos Bandeirantes. Em contrapartida, interlocutores da administração estadual reforçam que o fortalecimento das forças de segurança, o uso de tecnologia no combate ao crime e o aumento do efetivo policial têm sido as prioridades da atual gestão para conter os índices criminais em todo o território paulista. No plano das imagens e das redes digitais, o confronto de bastidores também envolveu figuras de grande visibilidade, como o deputado federal Nicolas Ferreira. Enquanto opositores exploraram registros de sua rotina pessoal e sua ausência física em determinados compromissos partidários devido a questões logísticas. Apoiadores do parlamentar destacaram sua participação virtual por meio de transmissões nos telões dos eventos. Essa disputa por engajamento digital evidencia como a presença nas plataformas tornou-se um ativo tão valioso quanto a participação presencial nos palanques tradicionais. Paralelamente aos atos estaduais, as atenções de Brasília voltam-se para os desdobramentos de decisões jurídicas relativas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes segue analisando petições e relatórios sobre o cumprimento de medidas cautelares e restrições impostas a investigados no Supremo. O uso de ferramentas digitais e a veiculação de conteúdos em eventos públicos
continuam sob rigorosa vigilância dos órgãos de fiscalização, mantendo elevado o clima de tensão no ambiente político e jurídico do país. O bastidor brasileiro permanece atento a cada desdobramento dessas movimentações, registrando os fatos com o rigor que o leitor exige para compreender os rumos das alianças eleitorais. O cenário político brasileiro continua a se entrelaçar diretamente com os acontecimentos internacionais e com as alianças globais firmadas por suas lideranças. A participação de autoridades e representantes de outros países em fóruns e convenções nacionais tem sido um dos temas mais debatidos em Brasília. As declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, e os posicionamentos de líderes internacionais como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, repercutiram fortemente nos bastidores do Congresso Nacional. Enquanto a oposição busca utilizar esses apoios externos para reforçar sua identidade ideológica, setores alinhados ao governo federal criticam a ingerência estrangeira no debate eleitoral do país, defendendo uma postura de neutralidade e pragmatismo nas relações diplomáticas do Brasil. O bastidor brasileiro acompanha de perto como esses movimentos geopolíticos influenciam diretamente a economia e a política interna do nosso país. Para continuar recebendo análises fundamentadas e notícias de primeira mão, aproveite para se inscrever no canal Bastidor Brasileiro, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E para fortalecermos a nossa interação comunitária, deixe o seu comentário. De qual cidade e estado você está acompanhando este segundo bloco? E em qual horário este vídeo está passando para você agora? A sua participação é essencial para que o nosso trabalho continue crescendo em todo o Brasil. No campo das articulações partidárias, a reorganização das forças de direita tem gerado intensos debates internos, especialmente no Partido Liberal PL. A atuação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e as negociações envolvendo vagas ao Senado Federal e ao Poder Executivo revelam a complexidade dos acordos de bastidor. As movimentações da liderança do partido, sob a condução de Valdemar Costa Neto, buscam equilibrar as exigências das bancadas regionais com as pretensões eleitorais do senador Flávio Bolsonaro. As discussões sobre a composição das chapas e a busca por vices que ampliem o diálogo com o eleitorado de centro demonstram que o pragmatismo eleitoral continua sendo uma peça-chave nas estratégias de campanha. O bastidor brasileiro acompanhou atentamente cada etapa dessa grande cobertura especial em 3 partes, trazendo a você a análise minuciosa dos bastidores e das estratégias que movimentam Brasília e os grandes estados do país. Se você esteve conosco desde o primeiro bloco, o meu muito obrigado pela sua audiência qualificada. E para registrarmos o encerramento desta transmissão com chave de ouro, eu faço a nossa pergunta comunitária final. De qual cidade e estado você acompanhou esta matéria completa do bastidor brasileiro? E qual é o horário exato em que você está concluindo este vídeo conosco? Escreva agora mesmo nos comentários. A sua presença e o seu engajamento ativo são o verdadeiro combustível para que a nossa equipe continue entregando um jornalismo independente, focado em fatos e sem amarras ideológicas. Se ainda não fez, inscreva-se no canal Bastidor Brasileiro. Ative o sininho com todas as notificações. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo em seus grupos de mensagens. No campo das relações internacionais e do acompanhamento diplomático, declarações e relatórios vinculados a parlamentares estrangeiros, como o senador norte-americano Marco Rubio, têm sido citados por diferentes grupos políticos para embasar narrativas sobre a transparência de processos eleitorais na América Latina, incluindo a Venezuela e o próprio Brasil. Contudo, analistas de política externa ressaltam que o sistema eleitoral brasileiro e as decisões das Cortes Superiores, sob a liderança do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, mantém sua autonomia e soberania constitucional.
rechaçando qualquer tentativa de interferência externa na condução dos pleitos nacionais. A preservação das regras democráticas e a atuação firme de ministros da Suprema Corte, como Alexandre de Moraes, continuam no centro das atenções, à medida que o calendário eleitoral se aproxima. O cumprimento rigoroso da legislação contra a desinformação, o combate ao financiamento irregular de campanhas e a responsabilização por atos que atentem contra a ordem constitucional são apontados por especialistas como garantias indispensáveis para que as eleições ocorram dentro do ambiente de normalidade, civilidade e segurança jurídica. Por outro lado, o comportamento do eleitorado diante da enxurrada de informações e provocações diárias revela um amadurecimento gradativo da sociedade brasileira. Diante do desrespeito às instituições ou da tentativa de cooptação do debate por alas extremistas do espectro ideológico, cresce a exigência por propostas concretas voltadas para a saúde, educação, geração de empregos e desenvolvimento econômico. A rejeição ao radicalismo verbal reflete a busca da população por estabilidade e governabilidade, deixando claro que os desafios do país não serão superados por soluções autoritárias ou retórica inflamada, mas sim pelo trabalho institucional sério e pelo compromisso com o bem-estar coletivo. O bastidor brasileiro reafirma o seu compromisso inegociável de trazer os bastidores da notícia com equilíbrio, isenção e profundidade, oferecendo os elementos necessários para que você formule sua própria opinião com base em fatos reais e apurações consolidadas. Chegamos ao fim desta ampla reportagem investigativa. Agradeço imensamente a sua companhia ao longo destes 3 blocos e convido você a continuar acompanhando os nossos conteúdos diários. Não se esqueça de checar a sua inscrição no Bastidor Brasileiro, deixar o seu comentário e clicar no próximo vídeo sugerido em sua tela. Um grande abraço e até a nossa próxima cobertura.